pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos conversar agora sobre os teóricos do absolutismo, ou seja, quem eram esses pensadores, né? Teóricos eram os pensadores, aqueles que estudavam sobre um assunto. E eles vão estudar sobre o quê? Sobre o absolutismo, ou seja, essa centralização do poder nas mãos do rei. Alguns vão concordar, outros vão discordar. Nós vamos ver os principais aqui e o que eles pensavam e, sobretudo, o que eles produziram. Essa imagem mostra, né, a imagem de Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527. Maquiavel escreveu um livro muito importante até nos dias de hoje, né? Muitas pessoas, líderes, administradores ainda leem esse livro. Se chama O Príncipe. Ele defendia que o monarca deveria ter as suas características essenciais, ou seja, eles deviam ter a capacidade de escolher a melhor estratégia para governar, mantendo-se no poder, e a ousadia para tomar decisões corretas no momento propício, independente se essas ações fossem agradar ou não a população. É claro, pessoal, que quando nós estamos nos referindo a esse poder real, nós estamos falando de um poder vitalício, ou seja, ele seria rei até a sua morte. Então, até que ele morresse, ou seja, até o período que ele ocupasse o trono, ocupasse o cargo de líder político, ele fosse o rei, segundo Nicolau Maquiavel, ele deveria ter a capacidade de escolher as melhores estratégias para que o seu poder ele fosse reconhecido e que ele tivesse também uma boa gestão. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento e vamos falar sobre Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679. Ele escreveu um livro chamado Leviatã. E esse, ele procurou justificar que o poder absoluto dos reis era muito favorável e que ele poderia ser defendido de maneiras como obediência dos súditos, ou seja, o poder do real ele era válido, ele era favorável, porém eles deviam ter a obediência dos seus súditos, a fusão da autoridade política e religiosa, ou seja, o poder ele devia estar associado à religião. Lembrem que muitos teóricos vão associar a religião como uma forma de manobrar o comportamento das pessoas. Se elas se comportam de um modo para que elas não ofendam a Deus, o rei ele poderia utilizar desse comportamento para manter a ordem também do Estado. Então, por isso que alguns teóricos, principalmente Thomas Hobbes, vai defender essa fusão, ou seja, essa união entre a autoridade política e religiosa. E a supremacia do Estado sobre a lei, ou seja, o poder do rei era absoluto. Então, cabia a ele tomar as decisões, formatar as leis, formular as leis e formatar as decisões que seria feita no Estado. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos seguir. Um outro teórico do absolutismo vai ser Jacques Rousseau. Eu não tenho muita certeza se essa é a pronúncia correta para esse nome, tá? No ano de 1627 até 1704 da sua vivência, ele escreveu o livro Política, tirada da Sagrada Escritura, no qual ele destaca como principal representante da teoria do direito divino dos reis. Ou seja, pessoal, ele vai defender que o povo ele deve obediência absoluta ao rei, abdicando, portanto, dos seus direitos. Se o rei ele é tão absoluto, se ele tem características divinas, os súditos, ou seja, os demais que não são reis, eles devem obediência para esse rei, tendo que, inclusive, abdicar, se for o caso, de seus direitos. O monarca, na posição de representante divino, ele prestaria somente contas a Deus. Então é como se a Igreja Católica ela estivesse também submissa aos poderes reais.
E era isso que tanto temia os líderes da Igreja Católica, principalmente o Papa, em ver o seu poder ser diminuído em relação ao poder real. Tudo bem? Em alguns casos nós vamos perceber que de fato esse poder do Papa ele vai diminuir e chegando em até alguns momentos, como nós vamos ver na monarquia inglesa, em que vai haver a separação da monarquia com a Igreja Católica, certo? Então, vamos praticar o nosso conhecimento através dos exercícios. Lembrando que é uma maneira também de revisar a matéria e retirar qualquer dúvida. E sempre lembrando que qualquer dúvida é só revisar as videoaulas anteriores. Então, prestando atenção novamente ao enunciado, nós vamos marcar a alternativa incorreta, ou seja, aquela que possui algo que não é verdade. Então vamos lá na letra A. Os estados modernos puderam se formar por causa da ascensão da burguesia e da centralização do poder nas mãos do monarca. A gente viu que é verdade, né? A ascensão da burguesia, através da atividade econômica que eles se dedicavam, que era o que? O comércio, fez com que eles se tornassem importantes financeiramente para essa aliança com o rei acontecer. A burguesia financiava economicamente o rei e o rei atendia aos seus interesses, principalmente de regularizar as atividades comerciais. E o mercantilismo eram medidas que regularizavam, né, que protegiam a economia e fazia com que esses burgueses lucrassem também. Tudo bem? Então, a gente percebe que está certinho aqui. A ascensão da burguesia e a centralização do poder nas mãos do monarca. Vamos para a letra B. O absolutismo monárquico configurava a centralização do poder nas mãos do rei, a unificação do sistema legal e determinava que os exércitos deveriam ficar a serviço do poder real. Está certinho também. O absolutismo significava o quê? Centralização do poder nas mãos do rei. A unificação do sistema legal, ou seja, do sistema que ia reger, administrar, organizar o território. E o exército, já que era financiado pelo rei com a ajuda da burguesia, ele devia ficar sempre a serviço do poder real, para proteger o território, para poder abafar qualquer tipo de manifestação contrária ao seu poder, para uma possível oportunidade de expansão territorial. O exército ele sempre estava submisso também à autoridade real, certo? Então vamos lá na questão número 1, letra C. O mercantilismo é uma doutrina política e econômica que dominou as sociedades europeias dos séculos XVI e XVII, cuja prática primordial era o comércio e a acumulação de reservas e metais preciosos. Isso aí, né? Não tinha a intenção principal de proteger a economia com o quê? Com a venda de produtos nacionais e com menos importação de produtos estrangeiros. E com essa comercialização de produtos, eu conseguia lucrar, abastecer o meu mercado consumidor interno e eu acumulava metais. E o acúmulo de metais, lembra qual é a medida? Isso aí, metalismo. Eu conseguia então manter o meu estado forte e economicamente rico, certo? Pessoal, vamos ler a letra D, então. A centralização do poder na Espanha ocorreu com atraso por causa da Guerra dos 100 Anos, da qual a França saiu vencedora, e por isso não teve o mesmo problema. Errado, né? Primeiro, a gente não está falando sobre a centralização do poder em nenhuma região específica. Nós estamos falando sobre o mercantilismo. E a centralização política na Espanha, a centralização do poder na mão do rei da Espanha, não aconteceu a partir da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, quem dominou contra a França foi a Inglaterra, certo? Então, já temos aqui a nossa questão incorreta, a letra D. Vamos para a próxima questão? Então, vamos lá. Cite 3 características da política mercantilista. Eu posso citar as medidas. Então, quais eram? Eu posso citar a balança comercial favorável, posso citar o protecionismo, o metalismo,
a exploração das colônias, o estímulo, né, às manufaturas locais. Olha isso, ó. Relembrando rapidamente, eu já citei 5 e ele pede para eu citar 3. Então eu vou respeitar o enunciado e vou citar 3. O metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, e era um modo de eu medir a riqueza de um território. O protecionismo, que lembra proteção, né? Medidas criadas pelo governo para poder encarecer os produtos estrangeiros, para estimular o meu consumo de produtos nacionais, e com esse estímulo às menos importações eu poderia exportar em maior quantidade. E exploração da colônia, tanto para obter as matérias-primas necessárias para a produção da minha mercadoria, como também uma expansão do meu mercado externo. Tudo bem? De consumo dos meus produtos. Até mais, pessoal!